Em pé, aclamemos ao Santo Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então em minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós temos ídolos. É triste essa constatação, mas todos nós temos. Eu, como padre, e atendendo confissões, um dos pecados que eu menos ouço: não amei a Deus sobre todas as coisas. E por que não confessam?
Porque não tem consciência disso. E porque não tem consciência disso, olham somente para algumas coisas e deixam passar o principal. Porque se amássemos a Deus sobre todas as coisas, muitas coisas nós não faríamos. Se amássemos a Deus de verdade, muitas coisas nós não faríamos. Estou falando isso porque nós ouvimos a primeira leitura. Moisés sobe para falar com Deus no monte. Deixa o povo lá embaixo. Moisés estava demorando. E o que faz o povo? Constrói lá um bezerro. Constrói lá um animal de ouro. Constrói um aos seus moldes. Constrói um Deus às suas maneiras, às suas condições, às suas conveniências. E se prostram diante dele, daquele bicho de metal fundido. Esquecendo-se que eles estavam no deserto. Esquecendo-se que eles tinham vivido tantos anos, quase 4 séculos de escravidão no Egito. Esquecendo-se que Deus com poderosa mão fez com que eles atravessassem o Mar Vermelho a pé enxuto. Esquecendo que eles eram o povo da aliança. Esquecendo que eles seguiam a Deus e o único Deus. E eu estou me exaltando dessa maneira porque nós fazemos assim. E eu me coloco no meio. Infelizmente é duro que a minha boca o meu ouvido é a mais próximo da minha boca. Nós fazemos assim muitas vezes. Esquecendo-nos de tudo aquilo que Deus fez, construímos um bezerro, construímos um ídolo e nos prostramos ali diante daquele ídolo. Pode ser um sonho, pode ser a sua conta bancária, pode ser a sua profissão, pode ser o seu filho, pode ser o que você quiser. Se estiver ocupando o lugar de Deus, é o seu bezerro de ouro. As nossas preocupações, as nossas inquietações, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas ansiedades e tantas outras coisas que nos roubam de Deus, está sendo ali o bezerro de ouro. Muitos eu não construí, mas eu transformei em bezerro de ouro. Eu transformei, eu elegi, eu nomeei aquilo como meu Deus, mesmo sem deixar a igreja, sem deixar os ritos. Quantas vezes você confessou, Padre, eu não amei a Deus sobre todas as coisas? Quantas vezes? Confessamos muitas coisas. E que bom. E eu estou falando disso porque é tempo, estamos no tempo da graça, no ano que é a Quaresma. Mas quando é que nós construímos bezerros de ouro? Quando é que nós construímos ídolos para a nossa própria vida? Quando é que nós construímos aquilo que nós nos prostramos ou aquilo que nós nos submetemos? Aquilo que nós nos escravizamos e ficamos pensando e passamos a noite em claro e perdemos o sono e ficamos remoendo isso, aquilo outro, mesmo que seja uma coisa maravilhosamente boa, mas se te tira de Deus, você transformou aquilo que é maravilhosamente bom num ídolo para você. Mesmo que seja uma preocupação totalmente válida, você transformou aquilo que é totalmente válido no seu ídolo. Mesmo que seja muito lícito, mesmo que parta da bondade do seu coração, por exemplo, uma pessoa que nós nos preocupamos.
E aí a gente fica maquinando, meu Deus, como é que eu posso ajudar aquela pessoa, aquela pessoa, aquela pessoa? Meu Deus, o que eu posso fazer? Como é que eu vou fazer isso, aquilo? Sim, são preocupações válidas, mas preste atenção no que eu vou dizer. Se está te roubando de Deus, você transformou isto em ídolo. Pode ser que até a intenção que faz com que você reze mais, ótimo, mas se é a intenção que te leva a rezar, é o ídolo. Nós temos vários garotos propagandas por aí. Quem lembra do garoto propaganda? Vou fazer propaganda, está na televisão, mas eu tenho que dar um exemplo. Depois você paga o cachê, viu, Bombril? Quem lembra do garoto propaganda da Bombril? Não é? Ele era o garoto propaganda. Ele queria vender o produto dele. O mais importante era o produto dele. Mas a gente se lembra muito mais do garoto propaganda do que do produto. Deus pode ter se transformado na sua vida no garoto propaganda das suas intenções. Se o que te leva a Deus são as intenções. Se o que te leva a Deus é aquela preocupação. Se o que te leva a Deus é aquela situação. A gente abre a nossa boca, a gente se diz crente. E crente não é o crente numa determinada denominação, não. O crente é aquele que crê. Se a minha busca a Deus tem uma intenção que não seja amar a Deus sobre todas as coisas, o que me trouxe para Deus está se transformando num ídolo. Que bom! Deus pode usar disso para fazer com que você o encontre, para fazer com que você o veja, para fazer com que você o ame, para fazer com que você o adore. Mas se você insistir ali, e se Deus não te dá aquilo, você vai embora, vai acender vela para o cão. O caminho foi bom, você chegou até Deus, mas você não estava lá por causa de Deus. O que o povo fez na primeira leitura, todos nós fazemos, muitas vezes. Mas o que nos leva então a construir os bezerros de ouro? O que nos leva muitas vezes a construir ídolos, a construir coisas, ou até não a construir, mas a transformar coisas que nos roubam de Deus? O que nós ouvimos no Evangelho. Jesus passou pela vida de muitos, convidando-os ao seguimento. O que Jesus faz comigo e com você é passar continuamente na existência da nossa realidade, na vida que nós temos, que é uma só, convidando-nos a segui-lo. Por isso que ele vai dizer no Evangelho, eu não preciso dar testemunho de mim, o Pai que me enviou aqui dá testemunho de mim. Se vem um outro falando, eu sou o cara, vocês vão acreditar. Mas Jesus nunca disse, eu sou o cara, e por isso que nós não acreditamos. Nós vamos buscá-lo, sim, mas para que ele faça alguma coisa para nós. Mas para que ele faça alguma coisa por nós. Para que ele faça alguma coisa em nós. Por nós, para nós e em nós. Mas ele passa convidando-nos a segui-lo. Este é o primeiro motivo que nós criamos ídolos, como o povo do Evangelho. A gente quer a credencial. Ele nos convida a segui-lo e a gente pede o currículo. Nós vamos fazendo uma seleção trabalhista. Primeiro eu quero ver o seu currículo, Jesus. Me mostre o seu currículo que aí eu vou te seguir. Como se nós estivéssemos contratando alguém.
Você contrata pessoas para trabalhar, você foi contratado para trabalhar, e quando você é contratado, você tem que apresentar o teu currículo. Se você contrata alguém, você quer o currículo da pessoa. Jesus passa na nossa vida constantemente nos convidando a segui-lo. E aí o que a gente faz? Me mostra o seu currículo. O que o senhor vai fazer para mim? O que o senhor vai fazer para mim? Eu posso até te seguir, mas você vai me dar paz? Tá, eu posso até ir à igreja, mas eu vou sim me sentir aliviado. Ah, padre, eu saí tão leve daquela missa, não entendeu bolufas da missa. Ah, o padre não falou nada que eu entendi. Devia ter falado assim mesmo. Nós construímos bezerros, porque Jesus passa na nossa vida e nós pedimos o currículo dele. O que você vai fazer para mim? Esse é o primeiro motivo da construção, porque ele não vai apresentar o currículo dele. Segundo motivo, o próprio Jesus vai dizer no Evangelho: vós examinais as Escrituras. Examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Segundo motivo, segunda forma que eu construo um bezerro, eu desvirtuo o que Deus fala. Não, esse não é o Deus que eu acredito. Que raio de diabo você acredita? Porque não é em Deus. Não, o Deus que eu acredito é o Deus amor. Mas não é o Deus besta. Não é o Deus bobo. É o Deus amor, sim. É o Deus misericórdia, sim. Mas não é o Deus que eu construo. Não é o Deus que eu moldo às minhas conveniências. Deixa eu te dizer, você que se acha Deus, não é Deus que tem que se adaptar a você. É você que tem que se adaptar a Deus. Por isso ele passa nos convidando. E porque eu peço o currículo, ele não me mostra o currículo, eu vou e construo um bezerro. Porque eu até examino a palavra de Deus. Pode ser que até eu peguei uma pregação. Pensa numa coisa. Quanta gente, aqui não tem ninguém assim, graças a Deus. Mas a gente pega uma frase solta do Papa. A gente pega uma frase solta do padre tal. A gente pega uma frase solta do bispo tal. E vamos dizer, olha aqui, ó. Papa disse. Leia a matéria completa do que o Papa disse. Não pegue uma frase do que o Papa disse. Está aqui, ó, não sei o que, no capítulo não sei quanto, do versículo tanto, para se conveniar, para ficar na conveniência. Eu leio como eu quero. Jesus está nos alertando a isso. A segunda maneira que eu construo os bezerros de ouro é ler a palavra dele, dar os meus moldes. Então por que você não lê lá, e Judas morreu, aí você vai, abre a Bíblia de novo e fala, vá lá e faça o mesmo. E Judas se matou, vai lá e abre de novo a Bíblia e fala, vai lá e faz o mesmo. Ah, não, isso é radicalismo. Quando pisa no nosso calo, com todo respeito, como meu pai dizia, quando a água bate, né? Você vai entrando no mar. Aí entra na canela, no joelho, na coxa, mas quando ela bate naquela área, um pouquinho acima da coxa, o frio é grande, não é? Quando a água bate ali, você, opa, peraí, não é assim não. Por isso que católico é um bando de descompromissado e interesseiro. Aqui não, todos vocês são comprometidos com a igreja. Oh, sonho meu. Sonho meu. Porque eu leio até onde me convém. Quando a coisa começa a apertar, não. Este não é o Deus que eu acredito. Para mim não é assim.
Então construa o bezerro e fica lá prostrado. Vê o que diabo que o bezerro vai fazer para você. Porque eu não construo o bezerro. Eu quero seguir um Deus que se revelou a mim. O segundo motivo, a segunda forma de nós construirmos os nossos bezerros de ouro, os nossos ídolos, sou eu, até sim, eu ouvi o padre dizendo. Eu li na Bíblia, mas para mim é assim. Me desculpe. Quem é você na fila do pão para tentar mudar o que se interpreta há 2000 anos? Quem é você na fila do pão para querer interpretar de maneira diferente o que já foi interpretado há 2000 anos dentro da igreja? E uma última coisa que nos faz construir um bezerro é quando Jesus diz: as obras que eu faço é que dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. As obras que Ele faz, as ações que Ele faz, aquilo que é a ação de Deus. Mas quando não é como eu quero, eu construo o bezerro de ouro. Mas quando não é do jeito que eu quero, eu construo o bezerro de ouro. Quando não é da maneira que eu quero, eu construo um bezerro de ouro. Preste atenção numa coisa. Deus está passando na sua vida, te convidando mais uma vez. Segue-me. Mas deixa nessa missa os bezerros de ouro que você construiu. Os bezerros de ouro das vezes que você tem pedido o currículo de Jesus para poder segui-lo. Se não for desse jeito, eu não vou. Os bezerros de ouro que você tem construído, lendo e interpretando a palavra dele do seu jeito, só para conveniência. Deixa aqui os bezerros de ouro que foram construídos quando você pediu uma obra e ele te deu outra. Quando você fez um pedido e Deus te deu outra coisa. Nossos pedidos a Deus nunca voltam vazios. Tudo que você pediu a Deus voltou para você. Pode ser que não tenha sido do jeito que você queria. Pode ser que não tenha sido no tempo que você queria. Mas Deus continua trabalhando na sua vida.